Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Andarabasuriendere canta larabácia, andarabai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, tu és santo. Tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor Deus. A tua presença, Santo dos Santos, Senhor e maravilhoso, Deus eterno, Deus da fundação do mundo e da criação do mundo. Para ti a honra, para ti a glória, para ti todo o poder, Senhor, todo louvor seja dado a ti, ó Pai. Deus, eu te glorifico nesta tarde, eu te exalto nesta tarde, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que socorre o abatido, tu és um Deus que socorre o aflito, tu és um Deus bem presente no momento de tribulação, tu és um Deus bem presente no momento da tribulação, da dificuldade. O Senhor envia teu Espírito Consolador para falar conosco, para consolar as nossas vidas, nos guia toda a verdade através do teu Espírito Santo. Eu te glorifico, eu te exalto, ó Deus. Senhor, faça presente, Pai, notório, Senhor Deus, o poder da Tua Palavra, como diz a Tua Palavra, não só com sabedoria, não só com as mãos, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. As minhas palavras não sejam de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito Santo e de poder que está neste lugar. Ó Deus, ó Pai querido, eu glorifico a Ti e apresento esta igreja, Pai, porque a porta da igreja está aberta, a porta está aberta para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Está aberta a porta, Pai, para fazer presente o Teu nome neste lugar, Senhor. Aleluia, Pai, fica conosco neste momento. Deus, venha derramar do Teu Espírito Santo neste lugar. Pai, queremos nos esvaziar de nós mesmos e queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus neste lugar. Venha nos impactar, venha fluir, Espírito Santo de Deus, porque esse culto é de louvor, de adoração ao Senhor. Oh, Pai querido, usa a minha vida, Pai, como o Senhor tem usado, Pai. Testifica da Tua palavra, Senhor Deus, revela a Tua palavra, Pai, nesses últimos dias, derramando do Teu Espírito sobre a vida do Teu servo e da Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento, Pai, a vida dos que estão aqui presentes, Pai, perante o Teu altar, e que o Senhor possa abençoá-los na vida de cada um, Pai. Espírito Santo, venha tocar no coração de cada um, venha repousar sobre a vida de cada um aqui que está neste lugar, Pai. Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ei, Espírito Santo, eu te amo e preciso de Ti, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos envolve, Ele nos enche. O Espírito Santo, Ele toca os nossos corações. O Espírito Santo de Deus faz a gente ter um sentimento mais profundo de amor ao Senhor, de amor pela palavra. O Espírito Santo de Deus não deu um espírito de covardia, mas Ele enviou o Seu Espírito Santo para nós termos ousadia, para nós termos coragem. Aleluia. Depois do batismo do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Depois do batismo do Espírito Santo, estavam todos ali reunidos, e de repente veio um vento veemente impetuoso, encheu aquela casa, encheu aquele lugar onde os discípulos de Jesus estavam reunidos. E eles foram receber o Espírito Santo e foram como línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo de Deus, ele é como um fogo que inflama nossos corações. E quando você é cheio do Espírito Santo, não tem como você ficar com a boca calada, não tem como você ficar parado, mas a sua boca, o seu coração se enche como de fogo e arde nos seus lábios para que você pregue o Evangelho
Evangelho, para que você fale de Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você tem ousadia, você não tem covardia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 17 diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 20 diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 24 diz assim: A qual Deus ressuscitou antes das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, como a face que me encherás de júbilo. No versículo 33 diz assim: De sorte que exaltada pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Aleluia! No versículo 37 de Atos capítulo 2 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão de longe, tantos a quantos Deus nos chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Glória a Deus! Pedro, cheio do Espírito Santo, ele andou com Jesus, mas Jesus não estava mais com ele, mas Jesus disse que não deixaria os seus discípulos, seus servos órfãos, e ele, cheio do Espírito Santo, Pedro não sabia teologia, Pedro não tinha Bíblia, Pedro ele era pescador de homens, Pedro não sabia a respeito dos profetas, nem do Velho Testamento, mas ele andou com Jesus, que testificou do Velho Testamento e dos Salmos, e disse assim: Eu encherei vocês do Espírito Santo. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele abriu a sua boca e começou a falar: geração perversa, arrependei-vos e recebereis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está sobre a vida de Pedro, está sobre a minha vida e a sua vida, para que nós tenhamos ousadia, coragem no falar e no coração contritos. Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um fogo para a gente pregar o Evangelho, para não ter covardia, mas ter ousadia. Em quem está a nossa confiança? A nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e fez a terra. Aleluia! Agora eu vou falar do Evangelho, vou falar do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. O Espírito Santo de Deus, ele é forte, ele é poderoso, ele quer te usar, ele quer se manifestar. O Espírito Santo de Deus quer manifestar a glória de Deus. Aleluia! Ele procura corações e ouvidos sedentos pela palavra. O Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus, ele está sobre a minha vida, e ele busca aquela pessoa que tem um coração arrependido, aquela pessoa que está disposta a ser usada, a ser tocada, como tocar nas horas de Jesus, como tocar nas vestes de Jesus.
Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E você crê, você tem fé, você pode tocar nas vestes de Jesus. Ainda que você não está vendo em carne, você não está vendo em osso, mas você fala, me enche do Espírito Santo, porque eu vou tocar nas vestes de Jesus. E quando você toca nas vestes de Jesus, Jesus vem sobre ti e te enche de ousadia, de coragem. Aleluia! Ei, quando você tem o Espírito Santo de Deus, Ele faz sinais e prodígios. O Espírito Santo de Deus quer manifestar os milagres de Deus na sua vida. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Você vai ver os milagres acontecerem na sua vida. Você vai testemunhar dos milagres. Você vai ter o seu testemunho na igreja, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, não há nada que não aconteça, que não venha a ser pela palavra de Deus. Por tudo é pela palavra de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem, algo acontece, algo se manifesta, é concretizado, é materializado. O Espírito Santo de Deus no mundo espiritual, ele vem sobre a sua carne, ele vem sobre seus ossos e te enche e te transforma no milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Você nasceu pela vontade do Senhor. Você não nasceu pela vontade da carne, mas você nasceu pela vontade de Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Aleluia, vamos ler. Versículo 5 em diante diz assim: existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia! Zacarias estava ali oferecendo incenso. Ele entrou nos santos dos santos para oferecer o incenso, oferecer o sacrifício ao Senhor. E ele tinha uma mulher chamada Isabel. Isabel era estéril, mas a promessa de Deus é fiel, que vai se cumprir, porque para Deus não há nada impossível que não se cumpra. Aquela mulher que era estéril, Deus fez gerar um filho e colocará o nome de João. Antes de João nascer, antes de Isabel receber a promessa, veio a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus veio falar ao meu coração. Certa vez eu estava na minha casa e eu estava orando pela manhã antes de ir trabalhar, e eu falei para minha esposa: Vanessa, você terá um filho, e o seu filho se chamará Isaac. E essa era a promessa de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa. E Deus disse que meu filho ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E essa é a promessa que se cumpre, porque eu era cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo, oferecendo sacrifícios ao Senhor. E eu recebi do Espírito Santo, e a promessa da minha vida e da vida da minha esposa Vanessa se cumpriu, porque meu filho nasceu pela promessa de Deus. E eu disse para ela: Vanessa, o nosso filho é especial porque não foi chamado de qualquer maneira, mas ele foi chamado por Deus, é a promessa de Deus, e que nasceu no ano de 2010, no dia 20 de dezembro, se chama Isaac, meu filho, e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus faz abrir a estéril quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E Deus disse uma promessa para Zacarias: não temas, porque a tua mulher terá um filho, se chamará João, e ele será cheio do Espírito Santo de Deus.
Eu quero ficar grávido do avivamento do Espírito Santo de Deus para converter os pais aos filhos para essa geração perversa. O Espírito Santo de Deus é de ousadia, é de milagres, é de concretização. Ele acontece e manifesta a sua glória. Aleluia. Narabachana Labahaia. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é poderoso, Ele fala, eu vou mandar meu Espírito Santo, Espírito Santo faz o que eu te falo, e Ele nos guia toda a verdade, porque o Espírito Santo de Deus é tão poderoso nessa face da terra, que Ele nos manifesta, Ele enche, Ele nos dá ousadia para darmos passos de fé. Ele não viu Zacarias, a mulher de Isabel também não viu, mas recebeu do Senhor uma palavra, uma promessa, cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Aí onde você está, aí mesmo no versículo 26, aleluia, versículo 26 diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe o anjo, então, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, aleluia. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível, aleluia. O Espírito Santo de Deus está procurando, o Espírito Santo de Deus está me procurando, o Espírito Santo de Deus está procurando Maria, o Espírito Santo de Deus está procurando Marta. O Espírito Santo de Deus está procurando todas as mulheres dessa terra, todos os homens dessa terra. O Espírito Santo de Deus procura pessoas que possam ser usadas e tocadas para serem envolvidas com o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, Jesus nasceu, Ele era o próprio Espírito Santo, concebido do Espírito Santo de Deus, nasceu como carne, nasceu como homem, como nós, sofreu as mesmas dores do que nós, Ele padeceu as mesmas dores do que nós, mas o que estava sobre a vida de Jesus era o Deus Altíssimo, Ele era a virtude do Espírito Santo de Deus, e ainda testifica que Isabel, prima de Maria, estava grávida na sua velhice, porque para Deus nada era impossível, já tinha cerrado os costumes da mulher, mas ainda para Deus, Deus pode reverter a situação, Deus pode voltar atrás naquela situação da mulher que já era estéril, e Deus faz abrir, amado. Eu não sei o que está estéril na sua vida, eu não sei o que está impedindo na sua vida, mas virá o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, e vai abrir a esterilidade, aonde estava o jugo, agora se torna paz o Senhor Jesus, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco, o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, aleluia, e nós testificamos disso, glória a Deus, aleluia. Versículo 38 disse, então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, aleluia. Quando teve o encontro daquelas duas mulheres, ali as duas estavam grávidas, eles não tinham nascido, um era Jesus, filho de Maria, outro era João, filho de Isabel, e eles se encontraram, e quando teve esse encontro, houve um impacto cósmico, houve um impacto na atmosfera,
uma olhou para a outra, e a criancinha saltou e ela foi cheia do Espírito Santo, da balabaixa, labaia. A minha esposa foi fazer um exame morfológico. A primeira vez que ela entrou lá no médico, eu não fui com ela, não acompanhei ela, eu estava trabalhando, e ela gravou o DVD ali do exame morfológico, do que iria nascer o Isaac, e ela trouxe para casa, e quando eu coloquei o DVD ali para escutar as batidas do coração, o exame, o resultado do exame, sabe o que aconteceu? Eu liguei a televisão, eu liguei o DVD, e ali estava passando ali a formação do meu filho, cheio do Espírito Santo, já pela promessa do Senhor. E quando eu escutei as batidas do coração do meu filho, eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas, e veio o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e disse: esse é teu filho que vai nascer, e ele é cheio do Espírito Santo. E eu chamei ele para restaurar os contritos de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Esse é o Espírito Santo de Deus que vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, porque Deus quer fazer algo comigo e com você. Aleluia! Nós temos um Espírito Santo de ousadia e não de covardia. Você vai dar passos de fé, você vai andar com o Espírito Santo, e na sua boca tem uma espada afiada, a marca da promessa de Jesus Cristo. Aleluia! Aí onde você está, no versículo 57, Lucas 1, versículo 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela, de grande misericórdia, alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, eles chamavam Zacarias o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disse-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu, e a língua lhe se soltou, e falava louvando a Deus. Aleluia! E veio um temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos que ouviam as conservaram em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aleluia! Zacarias foi cheio do Espírito Santo. O filho dele queria nascer, já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Era costume daquela época o filho se chamar o nome do pai. Mas a promessa de Deus é que Deus tem um novo nome para a minha vida e para a sua vida. Ele diz: você nasceu das águas, você tem um novo nome. O velho homem morreu, agora nasceu uma nova mulher, um novo homem. Eu sou uma nova criatura em Deus. Eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus e batismo com fogo. Aleluia! Porque Deus me chamou, tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era costume daquela época o filho se chamar o pai, e ele foi contra a tradição, contra aquela cultura. O não me chamarás Zacarias como pai, mas se chamará João, porque esse é o nome que Deus deu para ele, e esse é o nome que Deus deu para você. Deus te chama pelo nome. Como é que as pessoas têm te chamado? Têm te chamado de qualquer maneira, mas você, cheio do Espírito Santo de Deus, agora você tem um nome, que está o nome do Senhor sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o nome do Senhor gravado no teu coração. Aleluia! E todos aqui, a Bíblia diz que todos se olharam, temorizaram no seu coração. A Bíblia diz que isso se divulgou por toda a cidade. Eu era um homem pacato, fazia as coisas do mundo, andava como o mundo, mas agora me converti para a luz do Evangelho e prego o Evangelho da verdade, e tenho convertido e profetizado entre as nações. Agora eles não me conhecem mais o William que anda caído, não conhecem mais aquela mulher que anda caída, não conhecem mais o homem que anda na perversidade, mas o homem justo, temente a Deus, que persevera na palavra do Senhor. E assim que as pessoas olham para você, que você é a diferença, que você tem o Espírito Santo de Deus, você é a diferença, chamado pelo nome do Senhor. Aleluia! Você é chamado pelo nome do Senhor. Zacarias estava mudo.
E aí, logo nesse momento, ele abriu a boca. Deus deu um espírito de ousadia, não de covardia. Ele não se covardou com a multidão que estavam falando. Ele não se persuadiu para colocar o nome de Zacarias. Mas ele disse, se chamará João, porque é assim que Deus disse, é assim que Deus é. A palavra de Deus não volta vazia. O Espírito Santo de Deus enche meu coração. Aleluia. Abra sua Bíblia no Lucas capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Aleluia. Aleluia. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo que estava sobre ele? Quem é o Espírito Santo que vem sobre a minha vida e vem sobre a sua vida? Quem é o Espírito Santo de Deus que nos faz enxergar? Aqui diz que há uma promessa do Espírito Santo de batismo com fogo. Que tudo aquilo que foi prometido se cumprirá na minha vida e na sua vida. Você não vai morrer antes de ver se cumprido as promessas de Deus na sua vida. Você não vai morrer sem antes ver se cumprir na sua vida as promessas de Deus. Quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus estava de Gênesis. Estava, não está. O Espírito Santo de Deus está de Gênesis até Apocalipse. O Espírito Santo de Deus está de Gênesis a Apocalipse. Ele se manifesta, ele atravessa gerações. O Espírito Santo de Deus atravessa a história. Ele era o que era, ele é o que é, e ele é o que de vir. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu estava no começo, aleluia. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, se movia sobre as águas. O Espírito Santo de Deus atravessando gerações e gerações, atravessando a história. Há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, não importa, antes da fundação do mundo já havia o Espírito Santo de Deus. Ele está sobre a minha vida e se move para cá, se move para lá. E ele encontrou Simeão, encontrou Isabel, encontrou Maria, encontrou William, encontrou você e seus filhos e suas filhas, aleluia. O Espírito Santo de Deus tem uma promessa não só para a minha vida, mas por toda a geração, até a fundação do mundo, aleluia, até o fim do mundo. Esse é o Espírito Santo de Deus que nos dá a ousadia. Ele tem a marca. Ninguém pode apagar as chamas de fogo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como um fogo. Ele arde, ele queima. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, ou a pessoa que está perto de você, ou ela se converte ou ela se afasta de você. Ou o Espírito Santo de Deus está com você ou não está. Aleluia, porque se vem diabo, vem Satanás sobre a minha vida, ele vai ser queimado pelo fogo do avivamento do Espírito Santo de Deus. Mas se aquela pessoa vem com paz, vem com o coração quebrantado, ela vem até mim e pedir uma oração, ela vai se converter em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Oh Espírito Santo de Deus que vem como um fogo, aleluia. Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei, ó Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e aviva-me de novo, renova-me Espírito Santo, renova-me Espírito Santo, renova-me,
enche-me, toca-me, Espírito de Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. O Espírito Santo de Deus vem como um fogo. Ele é o fogo de Deus. Ele é Deus. Aleluia. Isaías capítulo 6, no versículo 6. Porém, Isaías diz assim: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 9, então Deus disse para ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aleluia. Engorda o coração deste povo, faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, nem entendam com seu coração, não se converta e seja sarado. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Deus tem um coração preparado para você. Deus te deu um espírito de ousadia, não de covardia. Oh, olha só a experiência de Isaías. Veio uma brasa viva tirada do altar de Deus, tocou nos lábios de Isaías, e sabe o que acontece? O espírito de covardia que estava em Isaías, agora se tornou em ousadia. O espírito de covardia que estava em Isaías, agora se tornou em ousadia, em coragem. Depois de ser tocado com os lábios como de fogo, o Espírito Santo de Deus tocou teus lábios, tocou teu coração, e ele disse assim: a quem enviarei? Ele disse: agora estou pronto, a quem enviarei? Eu vou. E Pedro sentiu essa mesma presença. Pedro foi ali cheio do Espírito Santo. E agora que faremos? Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, todos começaram a olhar um para o outro. O que vamos fazer nessa humanidade? O que vamos fazer nessa geração? Ele disse: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Deus te deu uma boca de ousadia. O Espírito Santo de Deus fala: xalá, maná, suricanta, lavaxébia, andalabanaias. Para que você fala em línguas na igreja? Para que você fala em línguas estranhas na sua casa? Por que você fala em línguas estranhas na rua? Por que você fala em línguas estranhas? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não me deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem, de enfrentar as situações, os problemas através do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você fala em línguas estranhas, você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Receba esse fogo de ousadia, de coragem. Aleluia. A quem enviarei? Você é enviado do Senhor. E Zacarias ali experimentou esse fogo. Simeão experimentou esse fogo. Maria experimentou esse fogo. Isabel experimentou esse fogo. Os discípulos experimentaram esse fogo. Paulo experimentou esse fogo. E todos os apóstolos e discípulos experimentaram esse fogo do avivamento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é como um fogo. Abra sua Bíblia no livro de Reis. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você procura aí, você acha 1 Reis, capítulo 18. Basta, canta, laraba, asiana, rabanaya, noramba, nanda, laba, shurianda, lara, sere, canta, larabashia, naraba, shurianda, labaia, chorabana, sianda, laba, shiri, canta, laba, nanda, laba, shurianda, canta, larabashia, nalaba, shurianda, laba, shedianda, laba. Aleluia! Os dias foram se passando, os anos foram se passando, o tempo foi se passando. Eu fui buscando mais de Deus, buscando mais do Senhor, e eu recebi o batismo do Espírito Santo. E certa vez eu falei assim: eu não quero só o batismo do Espírito Santo, mas eu quero o fogo do Espírito Santo. Eu não quero só o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E eu não quero só o Espírito Santo, eu quero o fogo do Espírito Santo de Deus. Oh!
E a minha língua foi tomada, eu comecei a falar em línguas estranhas. E não só falar em línguas estranhas, os mistérios de Deus começaram a ser revelados. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração e diz: profetiza, profetiza. Eu comecei a profetizar daqui, profetizar de lá. E as coisas começaram a acontecer e a testemunhar. E eu ouço até os dias de hoje vários testemunhos das profecias que são lançadas, que são profetizadas através da minha vida. Deus usa a minha vida. Deus usa a minha vida, porque eu tenho o batismo do fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero essa intimidade, eu quero esse fogo. Não deixe essa chama se apagar, não deixe essa brasa viva tocando nos teus olhos, no teu coração se esfriar. Assopra, Espírito Santo, profetiza essa nação. Aleluia. O Espírito Santo de Deus me deu um espírito de ousadia e não de covardia. Eu estava ali preocupado com as coisas do meu serviço, eu estava preocupado com a minha situação financeira, mas Deus disse: não se preocupe, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, para Deus não há nada impossível. Eu te chamei para separar essa nação como profeta dessa nação. Eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui cheio do Espírito Santo de Deus, e eu disse: assim diz o Senhor, olha só, homem, se você não se converter, se você não se arrepender dos seus pecados, virá destruição sobre a sua vida. E eu disse porque o Espírito Santo de Deus estava mandando eu falar. Aquela pessoa não se arrependeu, aquela pessoa não se converteu, e agora o Espírito Santo de Deus diz assim: eu farei cumprir aquilo que disse a você, porque eu estou contigo, e não te desampararei, nem te deixarei, porque o meu braço forte está estendido, que não posso salvar, meu braço forte está estendido e não está encolhido. Aleluia. Meus ouvidos não estão tampados, que não posso ouvir a oração do teu servo. E a oração que Elias fez em 1 Reis capítulo 18, versículo 37. Aleluia. É o espírito de ousadia. Aí onde você abriu 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, diz assim: Elias orou e disse assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar seu coração. Então, o que aconteceu? Caiu o fogo do Senhor, caiu o fogo de Deus. Que oração é essa que cai fogo do céu? Que oração é essa que cai fogo do céu? Elias orou e disse, e Deus respondeu no versículo 38, diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode dizer algo à sua boca: só o Senhor é Deus. Repita comigo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que acontece? Você é cheia do Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, e aquela pessoa que estava ali te inflamando, que estava ali te prejudicando, aquelas pessoas que se levantaram contra você, os problemas que se levantaram contra você, vão se dobrar perante o Rei dos Reis, porque você é cheio do Espírito Santo, e vão dizer, até as pedras vão falar, só o Senhor é Deus. Aleluia, alabaxando, alabarraia. Aleluia! Esta é a oração de ousadia de Elias. Elias orou e caiu fogo do céu. E olha só, que até tudo Deus consumiu. Até as pedras falarão do nome do Senhor, que só o Senhor é Deus na sua vida. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Você pode dizer: eu estou só na minha casa, eu estou só no meu trabalho, eu estou só nessa luta. Mas você não está sozinha, porque essa luta não é sua, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a principal e potestade. O Espírito Santo de Deus está contigo, e Ele que peleja com a espada desembanhada sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Arabaxanda alabarrai. Vire sua Bíblia aí, algumas páginas. Vá para o próximo livro, 2 Reis. Passa algumas páginas, 2 Reis, capítulo 2.
O Espírito Santo de Deus, que desce como um fogo e vem como um Pentecostes e enche-me de novo, renova-me, Espírito Santo. Eu navegarei, eu quero subir numa carruagem de fogo como foi Elias. Eu quero ser tomado por esse avivamento do Espírito Santo, por esse fogo de Deus. Eu não quero só o Espírito Santo, mas eu quero o Espírito Santo de Deus como um fogo na minha vida. Eu quero que nas minhas mãos, nos meus pés, nos meus lábios, nos meus olhos, seja chama de fogo do Espírito Santo de Deus. Essa é a marca do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que servem, aqueles que perseveram. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, Ele é a Trindade, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Ele te leva para cá, te leva para lá e te usa como Ele quer, como um fogo. Aleluia. 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 2, versículo 6, eu vou ler. Elias é elevado ao céu. 2 Reis capítulo 2, versículo 6, e Elias disse, fica-te aqui. Elias está dizendo para Eliseu, ok? Elias disse, fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambas em seco. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 11. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Veio o fogo do céu, veio carruagem de fogo e tomou Elias, e foi e subiu ao céu. Mas Eliseu, que era ali discípulo de Elias, não queria se apartar de Elias. Eliseu, que era discípulo de Elias, não queria se separar. Ele disse, Eliseu, para onde você for, Elias, para onde você for eu vou. Oh Elias, eu não quero ficar sem você. Você é cheio do Espírito Santo, você é um profeta de Deus, você é um homem de Deus, eu quero aprender as coisas que você aprende. Aí Elias falou assim para Eliseu, olha, eu peço o que queres, porque assim se será, assim se cumprirá. E ele disse, peço-te porção dobrada do teu Espírito, aleluia. Ele disse, se me vires subir ao céu, assim se cumprirá. Oh, se me vires ao céu, assim se cumprirá. Se me vires subir ao céu, assim se cumprirá. A Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus subiu ao céu e vieram dois anjos e disse aos discípulos, o que é que vocês estão vendo? Ele disse assim, é o mesmo homem que viste ir para o céu, é o mesmo que voltará sobre a nuvem de glória. Jesus, Ele é o mesmo, aleluia. O que é que vocês estão olhando? Vocês estão olhando para o céu. Eis que eu olhei para o céu e vi uma nuvem branca e era cheia da glória. E eu sei que a morada no céu é a morada do Deus Altíssimo. E quando você olha para o céu, da onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E quando você fala, Senhor, olha a minha angústia, olha a minha aflição, Senhor Deus, e agora como é que eu estou só? Olha para o céu e diga, da onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E eis que vem o Espírito Santo como carruagem de fogo e te toma e te leva. Deixa comigo, porque agora a capa deixada por Elias foi deixada para Eliseu para te usar. E essa é a capa do Espírito Santo que te cobre com o manto sagrado de Jesus. Jesus enviou a sua capa. Jesus derramou a sua capa sobre nós. Que capa é essa? É a capa do Espírito Santo de Deus. Isso não é blasfêmia. Abra sua Bíblia que você vai encontrar a capa do Espírito Santo. Onde está a capa do Espírito Santo de Deus na Bíblia? A capa que quer te envolver, que quer te cobrir, que quer te guardar, é a capa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, aleluia. Onde está essa capa do Espírito Santo de Deus? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Onde está essa capa do Espírito Santo de Deus?
Rapidamente, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Há uma capa do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, Ele te dá um espírito de ousadia, de coragem, não de covardia. Aleluia! Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! É a espada do Espírito, é a palavra de Deus, a capa que te envolve, que te cobre. Você está debaixo do Espírito Santo, você está coberto pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus te deixa firme, não te deixa cair, não te deixa vacilar, te guiando pela verdade, para que estáis firmes. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é como um fogo, Ele é a palavra desembanhada, Ele é apto para discernir, para cortar ossos e medulas, Ele conhece as profundezas do seu coração. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é como um fogo. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nastekanda larabashebi andarabai, estoramanarabalabashibi andarabai. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1 diz assim: João na ilha de Patmos diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-eis as coisas que depois dessas devem acontecer. Eu logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia. Vá para o versículo 5. Vá para o versículo 5 aí. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é como um fogo. João ali na ilha de Patmos teve essa experiência. Ele olhou e viu os céus abertos, e eis que era um trono assentado sobre um alto sublime trono. Era o Jesus de Nazaré que estava ali sentado, reluzente, resplandecente com a sua glória, com o seu manto sagrado, o manto do Espírito Santo de Deus que nos envolve, que nos enche, e diz que ele viu como relâmpagos e trovões, e diz que eram 7 Espíritos de Deus como um fogo. Aleluia! Aleluia! Vá para Apocalipse, aí onde você está. Glória a Deus! Apocalipse capítulo 22. O Espírito Santo de Deus me deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. João, na ilha de Patmos, escreve essa carta e diz assim, e Jesus falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas nas igrejas. Jesus fala: eu sou a raiz
e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o Espírito e a esposa, o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. E aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está nessa terra, está sobre a minha vida. E o Espírito Santo de Deus, ele clama, Abba Pai, Abba Pai. O Espírito Santo de Deus anseia pela volta de Jesus. O Espírito Santo de Deus, como um fogo, ele fala assim, não deixarei órfãos. Ora, estou contigo, eu quero mais, vem quem tem sede, venha. Como eu disse a semana passada, o Espírito Santo de Deus tem fome, o Espírito Santo de Deus tem sede, ele é o pão da vida, ele é a água viva, Jesus que sacia a nossa sede, aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Reis, aleluia. O Espírito Santo de Deus é como um fogo. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Reis. A Bíblia diz que eles tiveram algumas experiências que quando você tem o Espírito Santo de Deus, os seus olhos são revelados, os seus olhos são abertos. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, Deus revela algo para você, aquilo que você não estava enxergando, você vai enxergar. Eu quero contar isso rapidamente, mas olha só, eu fui cheio do Espírito Santo de Deus, e quando eu tomei uma posição do Senhor, quando eu tomei aquilo que Deus mandou fazer, eu fiz, os meus olhos foram abertos, e a revelação, as coisas começaram a acontecer, aquilo que eu não estava enxergando, agora eu passo a enxergar. Isso é bíblico, 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6, versículo 8, para terminar, eu vou ler rapidamente. Diz assim, de Eliseu, aleluia. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, de que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber que dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, para saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Pegue sua Bíblia, fique de pé, segura aí sua Bíblia, onde você está, acompanhe a leitura, pegue a sua Bíblia, vamos continuar a leitura. Versículo 16 diz assim, e ele disse, não temas, repita isso comigo, não temas, Deus nos deu, repita, um espírito de ousadia, de coragem, não de covardia. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, como um fogo, de coragem, de ousadia. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 16 diz assim,
Eliseu falando para o seu servo, e ele disse: não temas, porque maior o que está conosco do que estão com eles, maior o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Até aí, olha só que Eliseu disse: maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Veio um grande exército, veio os problemas te cercarem, o diabo anda ao derredor da sua vida, procurando te tragar, querendo te devorar, mas maior é o Espírito Santo de Deus que está como um fogo. E quando você ora, você é cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus manda os anjos como cavalos de fogo. Deus manda sobre a sua vida te guardar, não tropeçará em pedra alguma. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, e Deus fala assim para os anjos do Senhor como um fogo: vai lá, cerca ele, porque ele orou e a sua oração chegou ao meu altar. E veio como os anjos com cavalo de fogo e tomou aquela cidade e disse: abre os olhos, porque agora vocês veem cavalos de fogo. Fere esse povo de cegueira, porque eles não estão vendo, mas eu estou vendo. Cavaleiros de fogo do Deus Altíssimo que está sobre a minha vida, para me livrar de todo o mal. E todas as vezes que o Satanás vem contra a minha vida, ele pode vir com pau, ele pode vir com pedra, ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque maior é aquele que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Eis que o Senhor dos Exércitos, o grande eu, Salvador Todo-Poderoso, o grande Emanuel, Deus conosco, o Deus comigo, batizado com o Espírito Santo de Deus, enviará cavalos de fogo para me guardar de todo o caminho mal. Aleluia. Levante suas mãos. Coloque sua Bíblia aí na cadeira. Levante suas mãos. Darabachanda larabarai. Espírito Santo de Deus que desce como um fogo, vem como um Pentecoste. O Espírito Santo de Deus como um fogo abrasa a minha vida, abrasa a vida dessas pessoas que estão aqui, abrasa a sua vida. Aleluia. Levante suas mãos. Ei, agora está sendo derramado sobre suas mãos brasas de fogo. Que seus olhos sejam abertos para ver. Simeão abriu os olhos e viu. Ele viu Jesus de Nazaré. A mulher que era estéril, Isabel, ali se abriu a esterilidade e fez nascer um filho. Deus tem uma promessa para você, e a promessa para você é o batismo do Espírito Santo de Deus e como um fogo. Deus tem uma promessa de batismo com o Espírito Santo de Deus como fogo, receba esse fogo de Deus. Há uma promessa de batismo do Espírito Santo de Deus. Há uma promessa de fogo sobre a sua vida. Há um avivamento pleno sobre a sua vida. Levante suas mãos agora. Há uma brasa viva tirada do altar, tocando os teus lábios, tocando as tuas mãos. Os teus pés são como um fogo. A sua mão ali, o teu coração agora está sendo incendiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há uma chama, há uma labareda de fogo, ainda que te coloque na fornalha de fogo. O quarto homem da fornalha de fogo ali no livro de Daniel. O quarto homem estará com você. Você não se queimará, porque o Espírito Santo de Deus é como um fogo. Você é o fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Andarabá, chorabá, alabá, surianda, labaias. Ousadia. Que ninguém pode apagar o fogo do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Ninguém pode apagar esse fogo, porque Deus, Ele é o próprio fogo derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus é como um fogo sobre a sua vida. Há fogo de Deus
a fogo de Deus, a fogo de Deus, poder 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 de Deus, batiza com fogo. Eu não quero só o Espírito Santo, mas eu quero fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, a sua língua como um fogo, receba esse fogo, receba, enche, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a teu nome, Jesus. Santo, 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 tu és santo, 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 santo. Andarabassuriendere canta larabassia, andarabai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, tu és santo. Tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor Deus, a tua presença, Santo dos Santos, Senhor e maravilhoso, Deus eterno, Deus da fundação do mundo e da criação do mundo, para ti a honra, para ti a glória, para ti todo o poder, Senhor, todo louvor seja dado a ti, ó Pai. Deus, eu te glorifico nesta tarde, eu te exalto nesta tarde, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que socorre o abatido, tu és um Deus que socorre